A base é assim, isso era uma pequena regrinha aqui, uma pequena listinha dessa oração. Então, nós temos oração subordinada, adjetiva. O que acontece? Essa oração aqui, ela tem como função principal, tem um valor de adjetivo. Então, a gente vai marcar aqui, ó. Quer dizer que ela tem valor de adjetivo. Isso aí, ó. Valor de adjetivo. Muito bem. E o que significa aqui, então? O que faz um adjetivo? O adjetivo, ele caracteriza um substantivo, tá? Ele caracteriza um substantivo. Então, nesse ponto aqui é o seguinte, quando eu tenho uma oração que ela é adjetiva, a função dela é caracterizar aqui, e eu posso fazer o seguinte, para que eu tenha uma oração mesmo, tem que ter verbo, e a base é assim, a oração adjetiva como um todo, ela vai ter como princípio, ela vai ser iniciada por um pronome relativo. Então, o conectivo dela é um pronome relativo. Esse pronome relativo aqui, lembre-se de que ele pode retomar dois tipos de palavras. O pronome relativo, ele retoma um substantivo ou um pronome. Retoma um substantivo ou um pronome. Então, quer dizer que eu posso ter o seguinte, eu vou ter uma oração que ela vai ter como base estar ligada ou a um substantivo ou um pronome que está na oração principal e eu vou dar a ele um valor de adjetivo. E aqui é assim, esse valor de adjetivo se divide em duas formas, tá? Que é o seguinte, nós temos uma classificação básica aqui, ó, classificação. Aqui, eu posso ter uma oração que ela pode ser restritiva, ou pode ser explicativa, tá? Essa é minha base. Ou seja, quando você trabalha com a oração que ela é restritiva, a intenção dela principal é fazer o seguinte, é você restringir um termo, o nome é esse, delimitar um termo, especificar um termo. Essa é minha base, tá? Já na explicativa, a ideia é fazer o quê? Esclarecer algo acerca do que foi dito. Como regra geral, a restritiva, ela sempre fala de uma parte, tá? Ela dá uma noção de uma parte apenas, de uma parte. E a explicativa do todo. Então, não basta eu saber que ela tem ou não pontuação, tem que saber que o sentido vem marcado pela pontuação. Porque a base é assim, na restritiva você vai ter sem pontuação e a explicativa com pontuação. Então, aqui vem sem a pontuação e aqui você vai ter com pontuação. Essa é minha base de diferença que eu vou ter aqui. Então, vamos lá, um exemplo básico para você perceber isso melhor. Olha só. Os alunos que fizeram a prova conferiram o gabarito, tá? Os alunos, tal, conferiram o gabarito. Então, vamos lá. Vou pegar agora uma frase, a mesma frase aqui, ó, e vou colocar uma pontuação, ó. Os alunos, vírgula, que fizeram a prova, vírgula, conferiram o gabarito. Você veja que visualmente parece que é a mesma coisa, eu tenho só uma diferença básica em relação à pontuação. O que nós temos agora aqui, ó? Os alunos que fizeram a prova, os alunos que fizeram a prova. Mas aqui, ó, vírgula aqui, vírgula aqui. Então, quer dizer que eu tenho uma oração que está subordinada, mas eu tenho uma oração que ela vem isolada pela pontuação.
Aqui ainda posso fazer a troca, ó. Os alunos os quais fizeram, os alunos os quais fizeram. Então, tem o quê? Pronome relativo aqui. O que que significa em relação à semântica? É assim, quando eu falo os alunos que fizeram a prova conferiram o gabarito, o que que eu vou fazer aqui, ó? Os alunos, como eu tenho uma oração sem pontuação, ela é restritiva. Por ser uma restritiva, a minha ideia é a seguinte, deixa eu arrumar aqui que não ficou legal. Por ter uma restritiva, a ideia é assim. Então, arrumar aqui, ó. Restritiva, tá? O que que nós temos agora aqui? Quer dizer que eu tenho alguns alunos fizeram a prova, tá? Alguns que fizeram a prova, essa é a ideia, não são todos. Então, quando eu falo os alunos que fizeram a prova, não são todos que fizeram a prova, são alguns, tá? Agora, os alunos que fizeram a prova, por eu ter essas vírgulas, você tem aqui uma explicativa e quer dizer o seguinte, que todos os alunos fizeram a prova. Essa é a ideia, tá? Então, quando você trabalha com a noção aqui de fazer uma restrição, uma explicação, é assim. A restritiva, ela fala de alguns e a explicativa fala de todos. Então, essa é a ideia que eu tenho. Quando eu trabalho com os alunos que fizeram a prova sem vírgula, eu estou dizendo que alguns fizeram a prova. Aqui, todos fizeram a prova. A noção de totalidade. Beleza. Isso acontece quando nós temos termos no plural. Perceba que alunos e alunos está no plural. Então, esse aqui, ó, termos no plural. E se eu tiver um termo no singular? Venha comigo. A ideia é assim, ó. Vou pegar aqui a mesma frase, uma frase parecida aqui, ó. Meu irmão que mora em São Paulo chegou ontem. Meu irmão que mora em São Paulo chegou ontem. Mesma frase. Meu irmão, vírgula, que mora em São Paulo chegou ontem. Então, vamos lá. Só para reforçar aqui a ideia. Quando eu tenho um termo que ele está no plural, quer dizer o seguinte, que aqui eu falo de alguns e aqui eu falo de todos. Vem comigo, acompanha aqui meu raciocínio. Agora aqui, ó. Meu irmão que mora em São Paulo chegou ontem. Restritiva aqui. Meu irmão que mora em São Paulo chegou ontem, tá? Veja que agora aqui eu tenho palavras que estão como no singular. Então, no plural, eu tenho a ideia de que aqui são alguns, aqui são todos. Quando é singular, é assim. Meu irmão que mora em São Paulo chegou. O termo no singular, que é restringido, quer dizer que eu tenho pelo menos mais de um irmão, tá? Porque eu tenho, falo assim, ó, meu irmão que mora em São Paulo, eu posso ter outro que mora em outro lugar. Então, quando eu tenho um termo que ele restringe, isso aqui não é único, quer dizer que eu tenho pelo menos mais um irmão que mora em outro lugar. Quando eu coloco meu irmão e coloco só uma explicação, eu tenho apenas um irmão. Essa é a noção que eu tenho aqui. Então, grave muito bem isso, porque essa é a lógica que eu tenho dessa oração aqui, ó. Se eu tenho um termo no plural, isso aqui eu me refiro a alguns, isso aqui são todos. Se eu tenho um termo no singular, quer dizer que eu tenho, aqui é apenas um, só um, e aqui eu tenho o quê? Pelo menos mais um. Essa é a ideia. Então, quando você trabalha com a oração adjetiva, não é só decorar aqui, é entender que a presença e a ausência da pontuação determinam sim um significado, tá? Outro ponto importante, aqui, ó, quando você tem um termo único, tá? Um termo que é único. Vamos aqui para um exemplo em relação a isso. Veja só, um termo que é único. Vamos pegar aqui o Brasil. Brasil não. Vou pegar aqui outra coisa. A Constituição Federal.
a Constituição Federal de 88, que é nossa norma maior, deve ser respeitada. Então, vamos lá. A Constituição Federal de 88, que é a nossa norma maior, deve ser respeitada. Quantas Constituições de 88 nós temos? Só uma, tá? Só existe uma. Só existe uma, que é essa daqui, só essa. Então, por só haver uma, não pode ser restringida, tá? Ó, não é possível restringir. Por quê? Quando você tem um termo no singular, que ele é único, veja comigo. Se o termo no singular pressupõe que tem pelo menos mais um, veja, se eu restringir aqui, eu vou ter duas Constituições Federal de 88. Eu tenho só uma. Então, aquilo que é único não pode ser restringido, tá? Então, aqui eu não posso tirar as vírgulas de jeito nenhum, nem gramaticalmente. Por quê? Porque eu só vou restringir aquilo que eu tenho mais do que um. E se eu tenho só um, que é único, não se restringe, tá? Então, tem que cuidar muito com isso daqui. Por quê? Porque eu tenho que fazer um tipo de estrutura que garanta esse tipo de leitura. Então, não é só eu colocar ou não a pontuação, é eu entender que a presença ou a ausência de uma pontuação, ela interfere em toda a parte estrutural. Outro exemplo aqui também, tá? Veja comigo. Os países da América Latina que falam espanhol se reuniram. Veja, o que eu tenho agora aqui? Uma restritiva. Os países da América Latina que falam espanhol se reuniram. Perceba, eu tenho um verbo, uma parte do plural. Quer dizer o seguinte, os países da América Latina, eu sei que alguns falam espanhol. Agora, se eu colocar vírgula aqui, o que você vai entender? Se eu colocar os países da América Latina, vírgula, que falam espanhol, eu vou dizer que todos falam espanhol. Está errado? Não são todos que falam espanhol. Então, veja que aqui é um termo que eu não posso explicar, porque fica incoerente. Eu não posso colocar aqui vírgula, porque quando eu tenho sem a vírgula aqui, eu falo que alguns é que falam espanhol, e é verdade. Se eu colocar as vírgulas, eu vou dizer que todos falam espanhol, e é mentira. Então, veja que a forma de você construir uma oração não é só você colocar ou não as vírgulas, é entender o que é restringir e o que é explicar. São conceitos diferentes. Na restrição, você tem que ter pelo menos um grupo e de lá você destaca alguns. Isso é restrição. A explicação, você fala de todos. Então, quando você tem uma restrição, pense assim, eu tenho um grupo, eu vou restringir, falar de alguns, como aconteceu aqui. A explicação, você fala de todos. Então, nessa frase aqui, veja, não dá para eu explicar. Porque se eu explicar aqui, colocar as vírgulas, eu vou prejudicar, porque eu vou dizer que todos falam a língua espanhola, e não é. Outro ponto importante aqui, ó, que nós podemos isolar essas orações, de que forma? Elas podem vir com vírgulas, como aconteceu no exemplo, podem vir com travessões, podem vir com parênteses, não tem problema, tá? Qualquer uma das pontuações aqui, ela está correta. Então, a ideia é que você possa ou colocar entre vírgulas, ou entre travessões, ou entre parênteses, não faz diferença. E, claro, se você tiver uma frase que venha com a oração ativa no final, você não vai colocar duas vírgulas. Por exemplo, aqui, ó. Este é o Brasil, vírgula, que possui muitos pontos turísticos. Então, veja, aqui, ó, eu tenho uma oração que ela é adjetiva, mas está no final, ó. Este é o Brasil que possui muitos pontos turísticos. Claro que aqui eu não vou colocar vírgula e vírgula, porque eu acabei o período com a oração adjetiva, tá? Então, aqui caberia o quê? A vírgula. Poderia colocar um travessão. E se eu for colocar daí parênteses, ficaria assim, ó. Parênteses aqui,
parênteses e ponto final. Aí sim, porque sempre que eu abro parênteses, eu tenho que fechar os parênteses. Então, cuidado com a posição dela também em relação à oração. Mas a base é essa. Entenda que a restrição e a explicação, elas não estão somente para você olhar se tem vírgula ou não, mas para entender o sentido que traz isso. Isso que interfere na leitura de um texto, quando você vai, por exemplo, fazer uma redação. Tudo isso interfere, porque a forma como você aborda aqui, você vai dar ao leitor um tipo de interpretação. Então tem que cuidar muito com isso daqui. Agora, para a tela, para a gente poder então reforçar o que eu falei aqui. Primeiro ponto importante, a oração explicativa, então, tem função o quê? Tem uma função morfológica de um adjetivo, né? Ela vai ter função morfológica de adjetivo e sintática de adjunto adnominal. Então, quer dizer que toda oração adjetiva, sintaticamente, é um adjunto adnominal aqui. Então, não precisa se preocupar. Ah, eu vou ter classe. Não, sempre que houver uma oração adjetiva, sempre vai ser adjunto adnominal. Sempre. Não tem nem que se preocupar em relação à classificação aqui. Continuando. Conectivos, importante que você entenda, são os pronomes relativos. Todos eles podem iniciar. Vamos aqui para um exemplo concreto, então, ó. Todo roteiro de viagem que foi organizado pela minha equipe está aprovado. Nelson Mandela, a quem admiro muito, lutou pelo seu povo. As canções de Nidar, cujas letras são para crianças, contribuem para o bem-estar dos pequenos. Então, veja que aqui, ó, o que nós temos? Nós temos construções. Esse que eu posso falar assim, ó, o roteiro, o qual foi organizado. Então, veja que é um pronome relativo. A quem? Esse quem aqui, ó, o quem retoma especificamente uma pessoa, que aqui é Nelson Mandela. As canções, cujas letras, as letras das canções. Então, a ideia é assim, você vai ter uma construção em que você tem uma oração que faz uma explicação, esclarece algo acerca do que eu disse antes. Essa é a ideia. E as orações sempre são assim. Observe o pronome relativo aqui. Continuando. Temos aqui, então, a base, ó. O ser humano que se diz racional é capaz de cometer atrocidades. O que você tem aqui, então? Veja, o ser humano que se diz racional. Nesse caso aqui, essa característica, ela é indispensável à compreensão do enunciado. Então, ela tem uma função importante. Nós temos aqui, ó, vírgula aqui, vírgula aqui. Posso colocar entre travessões também, posso colocar também entre parênteses, não faz diferença aqui não, tá? Outro exemplo, o exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Olha que interessante. Aqui nós temos a estrutura que estava muito difícil é a minha oração subordinada adjetiva explicativa, porque ela está entre vírgulas. E o restante, o exame final, deixou todos apreensivos. Então, nós temos a pontuação, que ela aparece aqui, ó, tá? E ela deixa bem clara a intenção do texto, que é o quê? Mostrar que o exame estava muito difícil. Outro exemplo aqui, ó. João, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. O que nós temos aqui? Ó? João surpreendeu. Minha oração principal está ali. E a minha oração adjetiva explicativa é que é o mais calmo da turma. Também, veja, temos a marcação aqui de uma pontuação, ó, vírgula aqui e vírgula aqui. Então, a ideia é o seguinte, o exame final, João, que é o mais calmo da turma, eu tenho expressões que elas fazem o quê? Esclarece o que eu disse antes, trazem uma explicação. Então, sempre que você pensa na oração explicativa, a base é essa. Eu vou esclarecer algo, eu vou explicar algo que eu disse antes. Continuando, temos agora aqui a oração que ela é restritiva. E na oração restritiva, você vai ter a mesma lógica em relação à classificação. Função morfológica de adjetivo e função sintática de adjunto adnominal, ou seja, toda oração adjetiva exerce função de adjunto adnominal. Conectivos, mesma perspectiva aqui também, ó. Você vai ter sempre os pronomes relativos que vão fazer com que você tenha uma oração adjetiva. Então, vamos lá. Agora, a comparaçãozinha interessante. Alguns estudiosos alcançam bons resultados. Alguns não, alunos. Alunos estudiosos alcançam bons resultados. Alunos que estudam alcançam bons resultados. Veja, então, aqui que você tem o seguinte,
essa é minha oração aqui, ó. Veja que eu tenho a principal. E dentro dela, você tem, então, uma oração com função de adjetivo. Por isso que a gente chama de função de adjetivo. Veja que eu tenho ali uma oração toda que está no lugar de um adjetivo. Para isso que você tem aqui. Continuando. As gavetas onde estão os documentos são as primeiras. O professor aqui conheço mora perto daqui. Então, nós temos as gavetas são as primeiras. O professor mora perto daqui. Então, a ideia é assim: as gavetas são primeiras. Quais gavetas? Onde estão os documentos? O professor mora aqui. Mas que professor? A quem conheço. Então, veja que a intenção aqui é você caracterizar, porque o professor é algo genérico, a palavra professor é um substantivo genérico. Mas é qualquer professor que mora aqui? Não, a quem conheço. Qualquer gaveta? Não, aquelas que estão onde estão os documentos. Então, veja que a intenção da oração adjetiva é fazer uma caracterização. E nesse caso da restritiva, ele vai restringir mesmo. Vai delimitar a ideia, vai fixar, vai restringir, como eu já mencionei aqui antes. Restringir, delimitar, especificar. Olha o poder que tem, então, uma restritiva. Ela particulariza algo que estava ali. Então, deixa isso com uma intenção bem particular. Por isso, numa leitura de um texto, você vai perceber que a presença ou a ausência das vírgulas, nesse caso, dão uma diferença de sentido. Então, atenção para isso. Perceba que a intenção é fazer com que você tenha uma oração que restrinja algo ou delimite algo. Continuando. Temos ainda aqui, ó, o ser humano, o qual não pratica atividade física, vive menos. Então, veja só, todo ser humano vive menos? Não, eu estou restringindo. Não são todos os seres humanos que viverão menos. Somente, veja que interessante aqui, ó. A ideia é somente aqueles que não praticam atividade física, tá? Essa é a ideia. Eu tenho minha oração principal aqui, ó. O ser humano vive menos. Todos eles? Claro que não, aquele que não tem atividade física. Agora, mais um exemplo. As pessoas merecem ser punidas. Vou pegar a oração principal aqui, ó. As pessoas merecem ser punidas. Todas elas? Não, aquelas que são racistas. Então, eu restringi. Não é todo mundo que tem que ser punido, aquelas que são racistas. Eu vejo que a delimitação, ela traz um significado importante para o seu texto. Continuando. As pessoas que... Ó, vamos pegar a frase principal de novo aqui, ó. As pessoas costumam ser mais doentes. Todas? Não, aquelas que não praticam algum esporte. Então, eu estou restringindo aqui. Por isso que você tem que ter essa percepção. Quando vai ler um texto, vai fazer um tipo de questão, entenda isso. A restrição, ela delimita, particulariza e especifica. Então, tem que ter atenção redobrada quanto a isso, para você não ficar refém de uma questão. E, claro, cuidado que aqui eu posso ter sempre uma troca por também um pronome. Ó, volta aqui na tela. Poderia fazer o seguinte, ó, nessa frase aqui, poderia construir da seguinte forma aqui essa frase, ó. Aquele que não, também daria certo. Ou aquelas que não. Por isso que a gente pode também trocar. Aquele o qual não pratica, aquelas que não praticam. Eu também consigo trocar aqui por um adjetivo, por um pronome. Porque ali eu tenho um pronome na função de um substantivo. O aquele ele vem sozinho, não vem acompanhando um substantivo. Aquele que. Se eu colocar aquela pessoa que, a retomada é de pessoa. Agora, aquele que, então o que se refere ao pronome aquele. O aquele sozinho, sem estar com o substantivo, ele tem função de substantivo também. Ele é um pronome, mas ali ele vem sozinho. Então, eu posso retomar um pronome nesse caso. Resumindo, a oração adjetiva caracteriza algo, traz uma especificidade quando restringe ou generaliza quando explica. E isso se dá pela pontuação. A ausência da pontuação restringe, delimita, especifica, particulariza. A presença da pontuação esclarece, generaliza uma ideia. Então, entenda muito bem isso. Não é só o decorar a pontuação, é eu entender que a ausência ou a presença interferem no sentido. E eu vou ter que perceber no contexto quando você lê uma questão que é de compreensão. Se o texto traz orações restritivas, fique atento a essa leitura. Se são explicativas, também fique atento. Numa redação, saiba usar esse recurso. Você restringiu, dizer que você tem um todo e particularizou.
Então, cuidado com as escolhas também, tanto na redação quanto na hora da leitura de um texto, porque isso faz parte de todo o processo. Às vezes você pode não entender um texto porque você não conhece essa regrinha básica aqui das adjetivas. Tudo interfere na leitura de um texto e na produção de um texto. E as adjetivas interferem muito porque elas são classificadas pelo sentido que elas possuem, com certeza.